Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Eric, advogado, consultor empresarial e proprietário da EFS, Assessoria e Consultoria Empresarial. Eu quero agradecer a você que está me acompanhando aqui no YouTube e assistindo os meus vídeos. Peço que você se inscreva em meu canal EFS Assessoria e Consultoria Empresarial aqui no YouTube para que você possa estar sempre recebendo novos vídeos. Peço também que você curta a minha página no Facebook, a EFS, Assessoria e Consultoria Empresarial, para que você possa ter acesso lá a vários artigos que eu escrevo e também outros vídeos, tá ok? Muito obrigado. Veja, neste vídeo eu venho falar com você a respeito dos bens que não podem ser penhorados com relação a dívidas. Dívidas com bancos, dívidas com financeiras, tá ok? E qualquer dívida com algum outro credor, certo? A intenção dos meus vídeos é estar passando para você o conhecimento do direito e assim poder levar a você uma tranquilidade maior. Por que que eu digo isso? Porque está ocorrendo muito de pessoas estarem recebendo ligações, né? De pessoas ligando, cobrando, pessoas que trabalham para bancos e ficam ligando constantemente, a qualquer hora do dia, dizendo que precisa estar acertando a dívida, tá ok? Então eu peço que você fique tranquilo com relação a isso e assista esse vídeo que você vai poder estar entendendo o porquê que eu estou te pedindo essa tranquilidade, tá ok? Veja só, em primeiro lugar eu quero te dizer que banco, eles não têm interesse de estar movendo uma ação judicial para estar cobrando quando você tem uma dívida com um banco com relação a cartão de crédito, a cheque especial, ou com alguma, sabe, banco, financeiras, né? Que se você tem alguma dívida ali com eles, eles não têm interesse, porque o custo para eles poderem estar movendo uma ação judicial, ele é grande, ele é elevado, né? Então, esse pessoal, eles não têm interesse de estar movendo, mas eles vão ficar, eles têm vários funcionários, né, que ficam ligando para você constantemente. Aí você vai ter que estar, vamos dizer assim, suportando a isso, tá ok? Você não é obrigado a ser achacado, você não é obrigado a ser humilhado, né? Cabe até uma ação de dano moral por causa disso. Se você conseguir gravar essas ligações, você pode estar movendo sim. Consulte seu advogado, que ele vai confirmar isso para você. Mas veja só, mover uma ação judicial contra você, com relação a cartão de crédito, limite de cheque especial, essa questão, eles não vão fazer. O que eles fazem, que eles têm a certeza, né, de poder estar recebendo os créditos deles, então banco, financeira, o que eles fazem, eles movem uma ação judicial, é quando eles fizeram algum financiamento de um carro, né, de um veículo automotor, de um imóvel, um apartamento, uma casa ou de um maquinário para sua empresa. Por quê? Porque nesse financiamento de um maquinário, de um caminhão para sua empresa, do seu veículo que você comprou, do seu apartamento, da sua casa, este bem, a casa, o apartamento, ele está em garantia. Enquanto você não pagar, ele está em garantia neste contrato de financiamento. Então, nessa questão, eles vão mover uma ação judicial contra você. Tá ok? E mesmo assim, eles movendo uma ação judicial contra você, o juiz vai mandar citar você, você vai ser citado, certo? Então você vai receber ou um oficial de justiça ou via postal pelo correio uma carta de citação, que lá vai estar acompanhando a inicial, contando todinha a ação, né? O credor está entrando com a ação no Poder Judiciário e você vai ser citado. Se for uma execução, que existe uma diferença entre o processo de cobrança, ação de cobrança e ação de execução. A ação de execução ela já vai direto. Uma ação de cobrança, primeiro tem que passar pelo conhecimento, né, para poder, olha, eu vendi aqui sem contrato de compra e venda, então eu tenho que provar que eu vendi, provar o valor, para depois eu poder executar. A execução não, a execução ela já tem um título executivo, que é o contrato assinado por duas testemunhas, e o credor ele já entra direto. Aí você vai ser citado, o juiz vai dizer para você, você tem 5 dias para pagar ou 15 dias para se defender, certo? Então, você provavelmente não vai ter a condição de estar pagando, mas você tem os 15 dias para se defender.
E aí você vai contratar seu advogado e ele vai fazer a defesa para você. Uma dica que eu te dou se isso acontecer, você pode ter certeza, você vai brigar contra o anatocismo. Vou repetir essa palavra, anatocismo. O que é anatocismo? É a cobrança de juros sobre juros. Rapidamente eu te explico. Vamos supor, você fez uma dívida no mês de janeiro de R$1.000, né? E no contrato lá está dizendo, você pediu um dinheiro emprestado de R$1.000, 10% ao mês. Chegou em fevereiro, você vai pagar, né? Você não pagou em janeiro. Chegou em fevereiro, quanto que é? Então, os juros é 10%, então, de R$1.000, quanto que vai ser? R$100 a dívida. Chegou em março, eles têm que fazer os juros de março em cima dos R$1.000 de janeiro. Mas não, eles pegam em cima de fevereiro, que é R$1.100. Aí chega em março, eles fazem os juros em cima desses 1.100 e não em cima dos R$1.000 do mês de janeiro. Ou seja, é a cobrança de juros sobre juros. Isso se chama anatocismo. E anatocismo no Brasil não é permitido. Então, boa parte dos valores que alguma instituição financeira, um banco ou uma financeira, né, que você fez algum financiamento, eles vão te cobrar judicialmente, você pode ter certeza, você vai bater em cima disso daí, tá? Sua defesa vai ser em cima disso daí. E você vai derrubar uma boa parte dessa dívida que estão te cobrando. Então veja só, você não precisa ficar preocupado, porque até na questão do poder judiciário, você vai ter a chance, a oportunidade de estar discutindo os juros que estão te cobrando. Aí o banco vai alegar que você assinou o contrato, que você sabia. Não interessa, o Poder Judiciário não permite o anatocismo no Brasil, que é a cobrança de juros sobre juros. Certo? Então é mais um ponto positivo para você, que já que te impuseram um contrato de financiamento, né, para você assinar, para você poder ter aquele bem, o veículo, um maquinário, um apartamento ou uma casa, você fez. Aí a oportunidade de você discutir agora é no judiciário, certo? Ou se você não está conseguindo pagar e antes de ficar devendo para o banco e sofrer uma ação de execução, você pode mover uma ação contra o banco, que é uma ação revisional, onde você vai explicar para o juiz e você vai pedir para rever aqueles valores que você está pagando. E o valor que você entende que deve ser pago, que aí o seu advogado ele vai ler aquele contrato, né? Você pode ir depositando em juízo, você deposita numa conta judicial dentro do fórum na sua cidade. Tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos repetir que cartão de crédito, dívida com cartão de crédito, dívida com cheque especial, né? Aquele limite que eles te dão para gastar na sua conta, entendeu? Eles não vão mover uma ação judicial para estar te cobrando, mas eles vão te atormentar. Pois bem, quando ficam te ligando, muitas vezes, esse pessoal que é contratado pelos bancos, né, que eles ficam te ligando, cobrando, às vezes eles extrapolam, eles dizem para você que vai aparecer um oficial de justiça na sua casa, acompanhado pela polícia, que eles vão penhorar a sua casa, entendeu? Então não dê atenção a isso. Não dê atenção a isso, por quê? Porque o Código de Processo Civil brasileiro, no seu artigo 833, ele define os bens que não podem ser penhorados, são impenhoráveis. Eu vou até colocar aqui para você, eu vou estar lendo aqui para você, minha amiga, meu amigo, que é para te tranquilizar. Veja só, olha aqui, ó, 2016, o Código de Processo Civil, tá ok? Esse daqui que está em vigor, certo? Olha aqui, olha. Artigo 833, tá? São impenhoráveis. Aí nós temos todos aqui, ó. Vou ler para você. Artigo 833. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. O que é isso daqui? Por exemplo, se você mora na sua casa, você só tem a sua casa, a Lei 8.009 de 1990, desde 1990, ela diz o seguinte: existe o bem de família. Você só tem uma casa, ela é única. Não pode ser penhorado este imóvel. Para qualquer dívida, não pode. Banco, qualquer outro credor, não pode ser penhorado.
tá ok? Então, se você estiver respondendo aí uma ação judicial e vierem a pedir a penhora desse imóvel, você pode ficar tranquilo. Você vai ter que se defender, você vai contratar seu advogado. Se você não tiver advogado, eu oriento você a procurar a OAB da sua cidade. OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá eles vão indicar um advogado para você, para estar te defendendo, tá ok? E você tendo o seu imóvel, ele não pode ser penhorado porque é bem de família. Então não fique preocupado, tá bom? Não fique preocupado que as pessoas ficam telefonando, falando, né? E não dê atenção a isso. Veja só, se você tiver mais de um imóvel, aí aquele onde você residir, aquele onde você morar, ele é impenhorável. O outro imóvel, ele pode ser objeto de penhora, sim, tá ok? Ele pode ser objeto de penhora, tá? Agora, mesmo você tendo apenas um imóvel, preste atenção. Se você é fiador num contrato de locação e o inquilino, se ele for amigo seu, parente seu, se ele não pagar o aluguel, aí você que vai ter que pagar. Se você não pagar, você perde o seu imóvel, mesmo sendo um único imóvel. Então, evite, mesmo sendo amigo, mesmo sendo parente, evite ser fiador em contrato de locação, porque você perde esse imóvel, tá ok? E também se você colocou ele em alguma garantia, alguma hipoteca, aí você perde. E perde também numa ação trabalhista de um funcionário doméstico, né? De uma empregada doméstica. Por isso que eu sempre digo, funcionário, empregada doméstica, ela tem todos os direitos dela, como todos nós temos. Então ela tem que ser registrada, tem que pagar sim. Por quê? Porque se ela mover uma ação trabalhista, ela pode pedir a penhora do imóvel, mesmo sendo um único imóvel. Tá ok? Então, nos demais casos, não. Então, você não precisa ficar preocupado. Não tenha preocupação, porque é bem de família. Tá ok? Seguindo aqui, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aqui o que quer dizer? Que são o oficial de justiça, ele vai até a sua casa, olha, o juiz mandou aqui penhorar a sua casa, minha casa vai ser penhorada porque ela é bem de família. Ponto final. Então, sua casa você não perde. Agora, lá dentro da sua casa você tem seus móveis, sofá, cama, geladeira, fogão, né? Máquina de lavar roupa, micro-ondas, tudo isso você tem que é para uso de sua família. Tá aqui, olha. Pertencem os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Tá ok? Ou seja, é para você e sua família poderem estar usando, né? Uma máquina de lavar roupa, televisão. Há casos em que o oficial de justiça ele constata que tem 3 televisores, aparelhos de televisão dentro da residência. Aí um fica, os outros 2 ele vai e faz o termo de penhora. Tá ok? Salvos de elevado valor ou que ultrapasse as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida, como eu disse, né? A pessoa ela tem 3 aparelhos de televisão na casa, então entende-se, né, que não é necessário ter esses 3, então 2 serão penhorados. Continuando, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor, que seriam as vestimentas, as roupas, não são impenhoráveis, não pode. Artigo 833, inciso 4. Os vencimentos, tá? Aqui está falando a respeito de salário. Os vencimentos, subsídio, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, quando alguém está te ajudando financeiramente, tá? Os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, tá ok? Então, os ganhos de um trabalhador autônomo e de um profissional liberal, ou seja, quem não é registrado em carteira, isto também não pode ser penhorado. Aposentadoria, salário, não pode ser penhorado.
tá ok? Inciso 5, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Esse inciso 5º aqui do artigo 833, eu peço para que você assista um outro vídeo meu que eu falo que micro e pequenas empresas não podem ter seus bens penhorados, tá ok? Então, se você é proprietário de uma microempresa e você tem um veículo, né, que você utiliza ele como instrumento de trabalho, ele não pode ser penhorado, tá? O maquinário também não pode. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal no YouTube que fala sobre isso. Eu peço que você assista, porque lá ele está com mais detalhes, tá ok? E você é profissional liberal, arquiteto, advogado, dentista, médico, tá ok? Engenheiro, qualquer profissional liberal, tá ok? Você não pode, os seus instrumentos de trabalho não podem ser penhorados, tá ok? O inciso 6 diz, o seguro de vida. Seguro de vida não pode ser penhorado. Inciso 7, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Então, obras que você está fazendo em sua residência, né, não podem ser penhorados, tá ok? O inciso 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, se você é um pequeno produtor rural, você fez um financiamento, né, para poder estar melhorando a sua produção dentro da sua propriedade rural, onde a sua família trabalha, tá? A sua propriedade rural não pode ser penhorada, tá ok? O inciso 9, os recursos públicos recebidos por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, tá ok? Inciso 10º, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, se você tem uma caderneta de poupança que lá tem um valor de até 40 salário mínimo, não pode ser penhorado, tá? Tem pessoas que estão abrindo não só uma caderneta de poupança, mas uma outra também, atingindo até um valor de 40 salários mínimos. Depois abre uma outra, tá ok? Não pode ser penhorado, tá? Inciso 11º, os recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político nos termos da lei. Bom, aqui talvez não interesse para muitos, aqui só vai interessar para partidos políticos e para políticos. Inciso 12º, os créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária sobre regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Você que trabalha com construção civil, preste atenção nesse artigo 12º, nesse inciso 12º do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, tá bom? Então veja só, esse artigo 833 do novo Código de Processo Civil, ele coloca essas questões que eu acabei de dizer, que são os bens que não podem ser penhorados, tá bom? Então, voltando um pouquinho nessa questão, como eu disse para você, bancos, se você tiver dívida com questão de cartão de crédito, com banco, com financeiras, né, com limite de cheque especial, aquele limite lá que eles dão pra gente, né, que o banco ele coloca quando você abre uma conta, olha, você pode gastar até 25 mil, você pode gastar até 10 mil, né, e por um motivo ou outro, não interessa, ninguém tem que saber da sua vida, né, e você tem que sempre acreditar que tudo vai se resolver, que tudo pode melhorar. Os bancos, nesta questão, eles não entram com ações judiciais querendo cobrar você. O que eles ficam é te ligando. Inclusive, eles ligam para dizer assim para você, olha, nós estamos te oferecendo uma proposta de acabar com essa dívida sua, aqui, olha, do seu cartão de crédito, você está devendo aqui 50 mil para nós vamos matar essa dívida aqui, só que eu vou te fazer um empréstimo, né? Ou seja, os juros é maior ainda. Então, não aceite isso. Não aceite isso. Ah, mas eu vou ficar negativado. Serasa e SPC, a negativação dura apenas 5 anos. Eu digo apenas porque você vai viver muito mais do que 5 anos. Tá ok? E não pense que você é uma pessoa assim derrotada, né? Devendo é vergonha para ninguém.
Devendo é vergonha, né? Tem muita gente devendo, né? Até banco deve para o governo, só que não paga, né? Tudo bem, né? Vamos fazer o quê? Mas veja, então não se preocupe com isso. Tudo se resolve. O que acontece? Se você estiver devendo, eles vão estar te cobrando, estão te ligando, não tenha medo com relação à penhora. Se você tem medo da sua casa, você não vai perder a sua casa porque ela é bem de família, tá? Então, o seu salário não pode ser penhorado, tá? Você viu todos os itens que eu disse do artigo 833 do Código do novo Código de Processo Civil Brasileiro, que não podem ser penhorados. Agora, se for financiamento de veículo, de imóvel ou de maquinário, aí eles entram com uma ação. Por quê? Porque esse bem que você financiou, ele está em garantia no contrato. Então eles movem essa ação para querer de volta esse bem, né? Porque esse bem está em garantia. Aí eles entram judicialmente. Eles entrando judicialmente, vamos repetir, o juiz vai mandar citar você, dizendo, né, isso daqui é uma regra que tem no processo civil brasileiro. Você tem 5 dias para estar quitando a dívida ou 15 dias para você estar contestando isso, que eles entram com uma execução, chama embargos à execução, que aí você vai ter que falar com o seu advogado ou procure a Ordem dos Advogados do Brasil na sua cidade, que eles vão te indicar um advogado. Se isso acontecer, você tem que brigar pelo anatocismo, tá ok? E lá você vai ver, ou o seu advogado vai ver outras taxas que dá para derrubar boa parte desta desta dívida, tá ok? Eu quero agradecer você por estar me acompanhando aqui no YouTube, por você estar assistindo os meus vídeos. Os meus vídeos eu procuro sempre estar levando para você o conhecimento do direito, porque assim, para poder te tranquilizar, tá ok? Muitas pessoas estão muito preocupadas com o que vão perder, ou com o que pode perder, porque as pessoas ficam ligando, dizendo que vai aparecer o oficial de justiça na sua casa, junto com a polícia, tudo que tiver aí dentro vai ser penhorado, vai ser levado. Não é assim. Não é assim, tá ok? Isso não acontece, tá ok? Porque primeiro você tem que ser citado em uma ação, tá? E como eu disse, financeiras e bancos, eles só movem ação judicial quando é contrato de financiamento, tá ok? Então, dívida com cartão de crédito, limite de cheque especial, limite de conta bancária, eles nem entram com ação, tá? Se você até estiverem te atormentando muito, você quiser brigar com o banco, você pode mover uma ação contra o banco a qualquer momento, a qualquer momento. Você pode mover uma ação revisional. Tá ok? Eles estão te cobrando, só que você entra e fala para o juiz, olha, o que estão me cobrando não é o valor correto. Volto a dizer, tem um anatocismo. Inclusive, com relação a isso, sobre juros bancários abusivos, eu peço também que você assista um outro vídeo meu, que lá eu falo até sobre a informação do Sisbacen. Sisbacen é do Banco Central do Brasil, tá? Que esse daí é um aliado para você estar discutindo contra os bancos, né, os valores que eles estão te cobrando. Tá ok? Mais uma vez, eu agradeço você estar assistindo os meus vídeos. Peço que você se inscreva em meu canal aqui no YouTube, EFS, Assessoria e Consultoria Empresarial. E peço também que você curta a minha página no Facebook, a EFS, Assessoria e Consultoria Empresarial. Por quê? Porque lá tem muitos artigos que eu escrevo, tá? Que você vai poder estar lendo, tá bom? Eu desejo que você tenha todo o sucesso do mundo, tá ok? Eu desejo que você nunca baixe sua cabeça, que você sempre levante sua cabeça, siga em frente sua vida, porque tudo se resolve, tá bom? E eu desejo muito que você tenha muito sucesso na sua vida, tá ok? Um forte abraço do Dr. Eric. Muito obrigado.